item do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é o item 1 e 2. O que é preciso entender por pobres de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Mateus, capítulo 5, item 3. A incredulidade se diverte com este ensino pobres de espírito, assim como com muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não podem elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se concordam em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que, sozinhos, são suficientes para governá-lo bem, para a medida da inteligência universal e considerando-se aptos a compreenderem tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando emitem uma opinião sobre alguma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para apelação. Se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima da qual eles não podem, os faria descer do seu pedestal. É por essa razão que eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se acham possuidores de grande inteligência e de muito conhecimento para acreditarem em coisas, segundo sua concepção. Para as pessoas simples, e consideram como pobres de espírito aqueles que levam tais coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, eles terão de entrar como todos os outros nesse mundo invisível de que tanto zombam. É nele que seus olhos serão abertos para a verdade e reconhecerão seu erro. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem dar aos dois um tratamento igual. Ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que, sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Entre o ignorante que possui essas qualidades, em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos distanciam. E por isso, por uma razão muito natural, é que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem, é preferível ser pobre de espírito, no sentido que o mundo lhe dá, e rico em qualidades morais. Agora, crianças, vamos fechar os nossos olhos para a gente conversar com Deus? Jesus, amigo de todas as horas, por nós estarmos em sintonia com a nossa casa espiritual, a casa de Dr. Herman, e podermos aprender os ensinamentos morais, os ensinamentos do nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo. Pedimos a permissão à espiritualidade amiga, a nossa querida irmã Sheila,
que é patrona da nossa evangelização, que é responsável, e Dr. Herman, que também é o responsável pela nossa casa espiritual, que nos assiste também nos tratamentos materiais, em tudo que nós precisamos. Obrigada, Senhor, pela espiritualidade amiga. Fique sempre conosco. Pedimos a permissão para iniciar o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Aqui está um modelo prático do nosso corpo. O corpo, ele é formado de quê? Ele é formado de matéria. Por quê? Deus, ele é o nosso Pai, ele nos criou, ele criou o espírito e criou a matéria, tá? E o nosso corpo, ele é formado pelo princípio material, então ele é constituído de matéria. Essa matéria densa, né? Essa matéria pesada é o quê? É constituição do nosso corpo, é um atributo do nosso corpo. E vocês sabem, crianças, que de acordo com o planeta que a gente vive, a matéria vai estar o quê? Adaptada ao planeta que a gente vive, tá? Nós estamos num planeta de provas e expiações. A matéria, ela é destinada o quê? Ao planeta que nós vivemos, ao tipo de planeta que nós vivemos, a constituição do corpo. Vocês sabem que o corpo, ele tem o quê? O perispírito e temos o quê também? O espírito. O espírito também, crianças, é um atributo que nós temos, que Deus criou. Deus criou a matéria e criou o espírito. O espírito, ele é o princípio da inteligência. Ele é a individualização do princípio da inteligência. Então, individualização por quê? Porque cada espírito, ele tem o quê? A sua individualidade, aquela particularidade. E Deus, crianças, continua criando muitos e muitos espíritos, não para. A criação dos espíritos não foi só no período de formação do planeta, não, ele continua criando. Deus, que é o Criador, que é o nosso Pai de bondade, de misericórdia, ele está sempre criando espíritos. E há uma necessidade de nós encarnarmos, nos ligarmos a um corpo físico para a gente poder o quê? Desenvolver a nossa inteligência, que é um atributo do espírito, desenvolvermos o nosso lado moral, que é o que nós mais precisamos, é desenvolver o nosso lado moral. E aí entra Jesus a facilitar a nossa caminhada, através do seu exemplo, do seu modelo. Ele vai o quê? Nos guiar como um farol em uma estrada escura. Então, Jesus, ele é o nosso modelo e ele vem facilitar a nossa caminhada, porque através dele, através do exemplo dele, nós podemos o quê? Sermos pessoas de bem, sermos pessoas melhores, ou seja, crianças, fazermos a nossa sementeira, semear a boa semente. Podemos sim, crianças. E vocês sabem que o corpo, ele é formado da individualização do princípio material. O espírito é formado pela individualização do princípio o quê? Espiritual. Ele é formado, crianças, de uma matéria quintessenciada. Vocês podem observar aqui, ó, que a matéria do corpo físico, ela é mais densa, ou seja, ela é mais pesada. Já do espírito, é algo mais o quê? Mais sutil, mais leve, tá? É uma matéria mais leve, mais sutil, mais quintessenciada, tá? Mais leve. Aqui já é o atributo da inteligência, do espírito. E Deus, crianças? Deus, ele continua criando matéria, criando os espíritos, né? Porque ele é o Criador. Nós somos o que? Obras do Criador. Nós fazemos parte de quê? Da obra do Criador. Cada um de nós somos o que? Formados por Deus. Deus é o nosso Pai. Ele está sempre criando espíritos. E Ele que nos criou. Ele é um Pai de amor, de bondade, de misericórdia e de perdão. Ele está sempre, crianças, querendo o nosso bem. Nós fomos criados por Deus para sermos felizes. E isso cabe a nós escolhermos
qual caminho. A gente tem a escolha é nossa, a liberdade de escolher é nossa, sendo que quanto mais o espírito cresce moralmente, mais liberdade ele vai ter de fazer o quê? As melhores escolhas. Mais liberdade ele vai ter de entrar em mundos, em lugares desejados. Por quê? Porque se o espírito, criança, ele tem um propósito do bem, o bem já faz parte da vida dele, qualquer lugar que ele for, ele vai estar ali para ajudar. Porque quando o espírito é muito rebelde, criança, não é todo lugar que ele pode entrar, não. Vocês já viram uma festa de aniversário? Já perceberam que numa festa de aniversário, quem é que entra? São os convidados. Porque se entrar uma pessoa muitas vezes não foi convidada, que não está dentro daquela sintonia do aniversário, pode fazer bagunça. Então, é igual um convite que a gente recebe de uma festa. O espírito, não é todo espírito que pode ir a qualquer lugar. Ele tem limite. Quanto mais evoluído, quanto mais o espírito é do bem, quanto mais leis morais ele consegue adquirir, melhor para ele, porque ele vai ter mais liberdade para atuar na matéria. Porque o espírito e a matéria, eles estão o quê? O espírito é o princípio inteligente, é o atributo espiritual. O espírito, ele possui a inteligência e ele vai atuar na matéria. O Criador, né? O espírito, nós temos aqui o espírito, aqui nós temos o que? A matéria também, que foi criada por Deus. A matéria, ela foi criada por Deus. Deus cria a matéria como Deus cria o espírito. E aqui, crianças, vem falando um pouco do espírito. O espírito, ele é formado de quê? Ele é formado do princípio inteligente. É uma inteligência extracorpórea, ou seja, para ela atuar, o espírito, ele não precisa necessariamente de um corpo físico para ele atuar. Não precisa. O espírito é uma inteligência extracorpórea, porque ele pode atuar independente do corpo físico. Como o Dr. Herman. O Dr. Herman, ele atua, é o espírito. Dr. Herman, o espírito. Ele vai atuar independente do quê? Do corpo físico, porque a inteligência é um atributo extracorpóreo, fora do corpo. Aqui quem está falando é a tia Soraya, estou com a tia Soraya. Mas quem está falando é o meu espírito. Quem está dando a voz de comando ao meu corpo é o meu espírito. Por quê? O espírito é que comanda. A inteligência é um atributo do espírito. Lógico que nós dependemos do corpo físico, porque o corpo físico, ele tem o quê? Ele tem as células, os órgãos que vão fazer esse aparelho, essa máquina funcionar bem, né? Como nós já vimos a aula anterior. E o espírito, crianças, ele é formado de quê? De uma matéria quintessenciada, como eu já falei para vocês. É uma matéria mais leve, né? Aqui é o corpo, matéria mais pesada, mais densa. O espírito não, é matéria mais leve, mais quintessenciada. E os corpos, né? Obrigada, Jesus, amigo de todas as horas, por aqui nós estarmos em sintonia com a nossa casa espiritual, a casa do Dr. Herman. Agradecidos estamos pela espiritualidade amiga, pela nossa querida irmã Sheila, que está sempre nos ajudando, nos amparando e nos protegendo, Senhor, para o bom caminhar, para a boa sementeira, que nós possamos, Senhor, angariar elementos para a nossa vida e plantarmos a boa semente por onde passarmos. Fique sempre conosco, Senhor.